Olá, o meu nome é Paulo Laureano e estou aqui com o Acácio Santos da Mad Dog and Company para falar um bocadinho sobre um peixinho vermelho. É verdade, Paulo. Hoje vamos abordar a temática do peixe vermelho, goldfish ou peixinho dourado. E estamos a falar de uma espécie de peixe muito específica ou apenas a história de um peixe em particular que por acaso era vermelho? Existem vários tipos, mas estamos a referir neste aspecto ao peixinho mais fácil de manter. Para quem nunca teve como hobby a aquariofilia, é uma boa forma de começar. É o chamado também peixe de água fria, aqueles peixinhos vermelhos, não só, também de outras cores, que já existem como peixe ornamental há mais de mil anos, como começou na China. E ainda hoje são considerados como um símbolo de prosperidade, sorte e saúde. Portanto, o peixinho vermelho é vermelho apenas de nome, porque na Exatamente. realidade há em várias cores. E é um peixe de água fria e presumo que doce. Água fria e doce, estás absolutamente correto. Quando se fala em peixinho vermelho, podemos depois então especificar e falar, por exemplo, nos cometas, nas charazas, nos chubukins, nos telescópios, nas orandas, nos cabeças de leão, nos ryukins e assim sucessivamente. Espera aí, Acácio, eu estou baralhado. Então, o peixinho vermelho na realidade são uma série de peixes diferentes. Exato, são todos parentes, não é? Derivam tudo do mesmo inicial. Só que também por mão do homem, ele foi fazer uma seleção e disse: Olha, aqui este tem uma protuberância na cabeça, então vamos aproveitá-lo e cruzá-lo novamente com outro. E daí terem havido estas variedades todas. Muito bem, e esse peixinho vermelho, peixinho como diz o nome, vermelho que nem sempre é vermelho, é pequenino ou na realidade pode ser uma pescada vermelha que nós temos dentro de um aquário? Quando é comprado inicialmente na loja, tem sensivelmente 3, 5 centímetros, mas ainda é bebê e poderá crescer, se tudo correr bem, porque tem uma longevidade muito grande. Outra coisa que as pessoas pensam é: um peixe de água fria dura uma semana, o meu durou um mês, foi uma sorte. O que é de todo errado. Podem durar mais de 10 anos à vontade. E podem atingir também tamanhos excepcionais. Estou-me a lembrar, por exemplo, das carpas koi, que normalmente nem sequer são mantidas em aquários, mas sim em lagos, e que atingem pesos e tamanhos consideráveis. Estás-me a dizer então que o peixinho vermelho pode ser um peixão de várias cores. Sem dúvida. E diz-me uma coisa, esses peixinhos vermelhos podem se transformar em que tamanho, no fundo? Como as tais carpas de lago, ou seja, crescem ao tamanho de um braço, por exemplo? A carpa koi realmente é a que atinge uma maior dimensão. Estes peixinhos que eu te referi ainda há pouco ficam com cerca, vá lá, 15, 20 centímetros de Uma boa comprimento. sardinha. Quase. Ora bem, portanto temos um peixinho vermelho que pode ser um peixão, não tem forçosamente que ser vermelho e que vive até 10 anos. Bom, vive até 10 anos se as pessoas souberem cuidar deles, não é? Claro que sim, Paulo. Uma coisa que acontece frequentemente comigo é o cliente que compra o peixe hoje e daqui a 2, 3 dias vai lá reclamar, a dizer que eu vendi um peixe doente porque ele morreu. O que não é de todo verdade. Há uns certos requisitos básicos para podermos assegurar que o peixe sobrevive, como é natural. Que requisitos são esses que uma pessoa tem que salvaguardar se quer que os seus animais vivam esses tais 10 anos? Podemos começar, por exemplo, pelo tipo de aquário. Aquela ideia feita do peixinho vermelho dentro de um globo é de toda errada. E passo-te a explicar porquê. O peixe, ao movimentar-se dentro de água, vai causar vibrações. Essas vibrações, quando estando dentro de um vidro convexo, vão refletir, como se fosse um eco, e vão voltar para ele. O que é que isso vai fazer ao peixe? Vai-lhe causar um imenso stress, o que vai fazer com que diminua as suas defesas para doenças e, eventualmente, poderá morrer. Uma maneira de minimizar esta situação, por exemplo, é colocar no centro do aquário um objeto, como uma planta, uma rocha, que vá quebrar o impacto dessas vibrações, por exemplo. Bom, de qualquer forma, um aquário redondo terá sempre vibrações, mesmo que tenha essa tal planta no meio a absorver algumas, quando o peixe está entre o vidro e a planta, está a receber as vibrações, obviamente. Sem dúvida. Portanto, eu sou da opinião que a evitar o globo esférico, sempre optar por um aquário de forma retangular ou quadrada, claro. Acácio, acabaste de destruir o meu imaginário do peixinho no aquário. E é o imaginário de muita gente, Paulo, não tenho a mínima dúvida. Bom, outro problema é que a água não é qualquer água.
A água não só tem que ter uma temperatura, como existe ali uma necessidade em termos de lógica que não é igual à mesma da água que sai da torneira para consumo humano. Claro que sim. Primeiro deixa-me fazer mais um pequeno pormenor que é importante para que as pessoas saibam. Uma regra de ouro em relação aos litros de água necessários para manter um peixe é muito simples. 1 centímetro de peixe necessita de 1 litro de água. Ou seja, se nós estamos a falar de um peixe que quando compramos com cerca de 5 centímetros de comprimento, requeremos sempre 5 litros de água. Portanto, não é de todo praticável colocar um peixe num recipiente minúsculo, certo? Para além Certíssimo. disso, como tu bem referiste, a água da torneira é boa para nós. Só que essa é uma água tratada, tem cloro. O que é que o cloro vai fazer aos peixes? Vai-lhes dar cabo das mucosas, vai perder a coloração e vai também fazer com que o seu sistema imunitário fique debilitado, o que também vai trazer, inevitavelmente, uma maior propensão para as doenças. Bom, mas então acabaste de me arranjar um problema novo. De onde é que vem a água que se mete dentro do aquário? Os tais 5 litros de água vêm de onde? Tens duas possibilidades. Ou usas água engarrafada, água mineral, que não tem cloro, ou então adquires um acondicionador que vai neutralizar o cloro e os metais pesados. Ou seja, antes de meter o peixe no aquário, tratar a água onde o peixe vai estar. Exatamente, Paulo. Para além disso, da água, também temos que ter em mente que a água não pode ficar indefinidamente dentro do aquário. É sempre recomendável ou usar um sistema de filtração que vai absorver os restos de urina, de fezes e de comida do peixe, ou em alternativa, fazer mudanças parciais de água. Sensivelmente cerca de 25% da água deverá ser mudada todas as semanas. Ok, portanto, aquela ideia de que o aquário é uma coisa que se está a manter sozinho e é só meter comida lá para dentro é totalmente falsa. Completamente. Mais um aspecto que eu também gostaria de ressalvar, que é bom para a saúde dos peixes, é a presença de plantas vivas. Mas os peixes também têm tendência a comer as plantas. Daí deveremos escolher espécies como, por exemplo, a bacopa, valisnéria, amazonense e assim sucessivamente, que são mais resistentes e que evitam que elas as comam. E o porquê das plantas? Porque as próprias plantas vão ajudar na limpeza e na purificação da água, ao mesmo tempo que, pelo mecanismo de fotossíntese, contribuem para a oxigenação, o que também é importante, porque o peixe consome oxigênio. E o que é que acontece nos aquários quando começam a aparecer lá uns bichos estranhos, novos, uns caracóis, assim, umas coisas estranhíssimas, umas lesmas que andam pela água? De onde é que isso vem? Normalmente, esses caracóis vêm nas plantas. Existem também produtos apropriados para matar esses caracóis antes de introduzir as plantas no aquário. Os peixes não comem os caracóis? Este tipo de peixe não. Outros peixes tropicais poderão comer caracóis. Isso quer dizer que, com um bocadinho de jeito, não com estes peixes, mas tendo vários peixes misturados no aquário, é possível que aquilo se transforme numa espécie de ecossistema dinâmico, em que nascem os bichos vindos das plantas, há peixinhos que comem esses bichos, etc. Claro que sim, mas não neste tipo de peixe. No goldfish isso não acontece. O que é que comem os goldfish? Já sei que não são caracóis. Em relação à alimentação, uma questão muito básica. A alimentação é sobretudo à base de flocos ou de granulado. Atenção na escolha do alimento, deverá ser um alimento pobre em proteína e rico em hidratos de carbono. Isto porquê? Porque os peixes estão sempre com fome, por assim dizer. Se nós formos nos aproximarmos do aquário de 5 em 5 minutos, ele vem logo imediatamente à superfície e começa a abrir a boca como se estivesse a pedir comida. Como a gente costuma dizer, eles têm memória de peixe, ou seja, passado 30 segundos já se esqueceram que acabaram de comer. Daí também deve-se dar comida 2 a 3 vezes por dia no máximo, muito pouca quantidade em que ele coma tudo num minuto. E também outro fator a ter em conta é que um dia por semana deverão fazer jejum. Ter um peixe exige um nível de responsabilidade absolutamente estonteante. Espera aí, temos que os alimentar várias vezes ao dia, temos que nos lembrar que há um dia de jejum e presumo que esteja fora de questão ir uma semana de férias. Ir uma semana de férias é complicado. Normalmente o que eu recomendo é deixar o peixinho com um vizinho ou então arranjar uma transportadora e levá-lo consigo de férias. Não há doseadores automáticos, por exemplo, que possam alimentar o peixe quando nós não estamos? Também existe, Paulo, sem dúvida. Agora temos que também considerar os custos das coisas. Já lá vamos aos custos. Deixa-me só primeiro ver se as questões que eu tenho para colocar se têm soluções tecnológicas. Tem, sem dúvida alguma. Espera, portanto, temos doseadores de comida. Uhum, Presumo que haja aparelhos para ligar e desligar a luz e simular os ciclos do dia. sem dúvida. E relativamente à história da mudança da água,
Não há nada que muda a água sozinho ou que trata a água para não precisar de ser mudada com tanta frequência? No aspecto da química da água, não. Isso obriga sempre a mudanças de água. A menos que tu tenhas, que existe, mas é muito por assim dizer, não é utilizado neste tipo de peixes, um sistema de eletroválvulas, também com um programador, e que está ligado à canalização da casa e a um esgoto, em que de X em X tempo faz-te uma descarga da água e admissão de nova água. Isso existe, mas estamos noutro patamar. De facto, não tem nada a ver com o meu imaginário do peixinho dourado enfiado dentro do aquário, redondo, etc, etc. Tendo todos estes cuidados, a expectativa de vida do nosso peixe fica automaticamente nos tais 10 anos ou há doenças que afligem os peixinhos? Como em qualquer organismo vivo, está sujeito a contrair doenças, o que são relativamente fáceis de tratar, desde que apanhadas a tempo. Mas diz-me uma coisa, se nós temos muito cuidado com a água, se partimos inclusive da água que foi tratada, as doenças vêm de onde ao certo? Vêm das plantas que metemos no aquário? Não, já vem do próprio peixe, ou então ele poderá desenvolvê-la. Imagina que tu tens um aquário com um peixe, dois peixes. Passas numa loja, viste um peixe que te agradou e leva-lo para casa. E ele traz a doença. Exatamente, e vai contagiar os outros. Doenças de origem bacteriana são são relativamente fáceis de identificar. Se tu vês um peixe, parece que está encolhido, com as barbatanas a desfiarem-se, isso é um sinal de doenças bacterianas. As doenças de origem fúngica, parece quase como com um algodão, um bolor agarrado aos peixes, também facilmente se observam, e a mais frequente delas todas é o íctio, que é quase como se fosse a nossa constipação. É bastante frequente de acontecer, caracteriza-se pela presença de pequenos pontinhos espalhados pelo corpo todo. Portanto, se tu quando fores adquirir um peixe, perderes ali um minuto a observá-lo com atenção, facilmente tu consegues ver se ele está saudável ou não. E estes peixinhos vermelhos são animais sociáveis, ou seja, podemos ter muitos peixinhos vermelhos no mesmo aquário? Ainda bem que referiste isso, que eu há pouco esqueci-me, porque há tendência para ter só um peixinho. E isso não Coitadinho recomendo do todo. peixinho. É o peixe, tu não vês um peixe sozinho no rio, não é? Normalmente eles andam todos em cardume. O peixe dourado também não é exceção, é um peixe comunitário. E ele se sentir-se-á muito mais feliz, de certeza, se tiver uma companhia. E quantos peixinhos é... Bem, já que tem que se tratar a água, já que tem que se meter a comida, presumo que a comida não custe por aí além, portanto, quantos peixinhos é que uma pessoa, já que investiu no aquário, deve ter? Eles sentem-se felizes com quantos? Depende muito do volume de litros que falamos, como há pouco te referi, Paulo. Tens que dimensionar a quantidade de peixe em função do volume de água que tens. Não podes querer meter num aquário com 10 litros 30 peixes. Não é Ou seja, viável. um cardume exige maior aquário e mais água. Claro que sim. Quanto é que custa um aquário? O aquário depende também do volume, não é? Um bom Mas aquário para uma família feliz de peixinhos vermelhos. podemos estar a falar de um aquário mediano de 50 centímetros, já completamente equipado, com iluminação, com filtragem, na ordem dos 60 euros, sensivelmente, Paulo. E esse aquário serve para os peixinhos até que tamanho? Depende de quantos peixes lá terás. Vamos imaginar uma família feliz de 6 elementos. 6 elementos. Então estamos a falar de um aquário de 50 centímetros, tem cerca de 40 litros de água. Se cada peixe requer 1 litro, cada centímetro de peixe requer 1 litro de água, se estivermos a falar de um peixe de 10 centímetros, podes ter 4. Mas se daqui a um tempo ele já tiver 20 centímetros, já poderias ter 2. Ou seja, terias que duplicar o volume de litros. Quer dizer que há alguma matemática envolvida nisto. Então vamos imaginar que eu quero um aquário, que o peixe vai viver os 10 anos, portanto vai crescer até o tamanho quase de uma sardinha, e que é uma família feliz e nenhum dos membros vai abandonar a festa a meio, não é? Uhum. Estamos a falar de que tamanho de aquário? Uma parede? Um aquário de 100 litros. Eu acho que um aquário de 100 litros já é um bom tamanho para meia dúzia de peixes de água fria. E um aquário de 100 litros ocupa sensivelmente quanto espaço? É um aquário com sensivelmente 80 centímetros de comprimento, E a altura? cerca de 40 e de profundidade 30. Portanto, já é um aquário vistoso. Razoável, razoável. 60 euros, disseste tu. Para o mais pequeno, para um aquário de 50, E para este 100. à volta de 100 euros. E a família feliz de peixinhos custa quanto cada um? Tu encontras um peixinho de água fria a partir de 2 euros. A família propriamente dita sai a 12 euros. Por isso é que muitas vezes o que é que acontece quando a pessoa
deixa morrer um peixe, ou aliás, até nota que o peixe está a ficar doente, infelizmente muitas vezes opta por deixá-lo morrer e ir comprar outro do que propriamente comprar um medicamento para tratá-lo. Pois, mas isso é uma abordagem perigosa porque a mesma coisa que deixou aquele peixe doente provavelmente contagiou os outros 5, mesmo não tenham sintomas, não é? Claro.